Esse evento está sendo promovido pela academia. A academia ela é um grupo de especialistas, de cientistas relacionados aí à área de saúde, a área médica, a área de nutrição e a área de ciências e tecnologia de alimentos. O objetivo da academia é congregar as duas grandes disciplinas da área de ciência e tecnologia de alimentos e a área de saúde, com o objetivo de comunicar diretamente com a população, falando na linguagem da população. Eu gostaria que o Walter abrisse aí a minha tela para que vocês possam ver no YouTube. Então, nós temos aí, né, com grande satisfação, que nós temos o primeiro seminário, primeiro webinar promovido pela Academia Internacional de Saúde e Ciência de Alimentos. Essa academia, ela tem aí como propósito, né, reunir cientistas e especialistas das áreas de alimentos e saúde, com o objetivo de esclarecer conceitos, esclarecer a ciência para a população, na linguagem da população. O que a academia acredita é que a população precisa ser educada e precisa entender os conceitos de nutrição, de agroecologia, nos seus aspectos também sociais, culturais, considerando também a interconexão entre a área de ciência e tecnologia de alimentos e a área de saúde, né? O impacto na saúde. Então, os nossos cientistas e especialistas que participam da academia são membros aí de universidades ligadas ao mundo acadêmico e também às sociedades de nutrição, de nutrologia, de ciências e tecnologia de alimentos, pesquisadores da Embrapa, membros também da área do ITAL e da Unicamp e de membros da ABRAM. Então, nós temos aí também das universidades da Unicamp, da USP, da Unifesp, fazendo parte desse corpo, desse conselho científico, tanto pessoas ligadas à ciência e tecnologia, como também da área de saúde. Então, essas são as áreas de atuação da Academia Internacional de Saúde e Ciência de Alimentos, que nós estamos chamando aí de AISCA, né? Então, hoje, começando aqui o nosso... Depois eu convido vocês também a entrar no nosso portal, tá? Que é esse portal, nossa plataforma de comunicação é o Global Food for Health, que é o pilar de comunicação da academia, tá? Aí está o nosso site para entrar e acessar. Nós temos aí toda a rede social também, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. E falando, então, hoje desse primeiro webinar, né? Então, o webinar trata sobre segurança dos alimentos e segurança alimentar durante esse período agora, né, que nós estamos passando da pandemia, né? Então, a proposta aqui hoje foi tratar da perspectiva da cadeia de alimentos, né? Como que isso está sendo visto nos seus diferentes pontos da cadeia de alimentos, né? Então, nós trouxemos aqui uma representante do varejo, que é a head da área de qualidade e segurança alimentar do Grupo Carrefour Corporativo, a Júlia Carlini. A Júlia é médica veterinária, tem especialização na área de vigilância sanitária, e ela vai estar conosco hoje falando sobre a visão do varejo, como que está sendo esse momento da pandemia. Então, seguindo a cadeia de alimentos, nós temos a indústria de B2C, de produtos de bens acabados. Então, nós convidamos a doutora Ivone Belazari, PhD em qualidade de alimentos e diretora corporativa da área de qualidade do Grupo JBS. Continuando aí, representando a indústria de ingredientes, a Leia Tomás, que é diretora de vendas Sul-América da empresa Gelita. E para fechar a nossa discussão, né, esse compartilhamento de experiências, nós convidamos o presidente da ABRAM, Dr. Durval Ribas, e também membro do Conselho Científico da Academia, que vai nos passar aí a perspectiva da população, os cuidados de saúde relacionados à pandemia, tá? Então, já vou começar, nós
tivemos aí um probleminha técnico no começo, mas nós teremos essa programação aí, cada um desses especialistas vai ter em torno de 10, 15 minutos para estar compartilhando conosco. Eu peço que vocês enviem para o chat as perguntas, as contribuições. Nós temos a Camila, nossa jornalista, que está coletando essas perguntas e esses questionamentos, né, ou posicionamentos aí, para que a gente possa endereçar ao final de todas as abordagens aqui, ao final nós abriremos para as perguntas, tá bom? Então, um bom webinar aí para todos, né? Eu vou chamar para começar Júlia Carline. Muito obrigada, Júlia. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Georgia, e obrigada, academia, pelo convite. É um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco com vocês a nossa percepção, né, o que a gente tem observado na ponta, no varejo, e um prazer também poder aprender aí com os colegas como está sendo essa experiência da pandemia em toda a cadeia, né? Eu vou pedir para o Walter projetar minha apresentação, se ele puder. Isso. Acho que está entrando. Está entrando. Pronto, entrou. Já entrou a apresentação. Já está passando. Tá bom. Bom, então, eu não consigo visualizar aqui a apresentação, tá? Então, eu vou dando toque para o Walter para ele ir passando, tá? Bom, então, quando a gente fala aí de segurança alimentar, né, na pandemia, acho que a primeira pergunta que muitas pessoas se fizeram, né, durante esse momento, não só as pessoas que estão ali na linha de frente, mas todas as famílias, né, da população mundial, a primeira pergunta foi, e agora? Né? Pode passar o slide, Walter. Então, e agora? Como que a gente vai lidar com isso? Foi, na verdade, uma novidade para todo mundo, né? Então, o mundo inteiro teve que aprender a lidar com essa situação. E aí, muitas dúvidas que surgiram para a gente quais são os aspectos sanitários, né, desse coronavírus, como que vai afetar economicamente. Então, isso assustou muito as pessoas. E, principalmente, dentro dessa pandemia, lidar com os aspectos emocionais da sociedade. Lidar com o aspecto emocional tanto do cliente, né, do consumidor, que está ali na ponta, e ele precisa ter acesso ao alimento. Então, vem uma preocupação se ele vai conseguir ter acesso a esse alimento e como que vai ser a circulação dele na loja. Então, será que eu vou conseguir ter acesso ao alimento? Será que eu vou conseguir circular na loja tranquilamente e talvez com alguma segurança? E também o aspecto emocional do próprio colaborador, do próprio funcionário que está ali no dia a dia, na linha de frente, lidando com as pessoas, abastecendo as gôndolas, produzindo os produtos para estarem nos balcões, para que as pessoas tenham acesso, né? Pode passar, Walter. E aí a gente se pergunta, quando a gente fala aí do coronavírus, dessa pandemia, a gente se pergunta um pouco sobre a segurança alimentar e sobre a segurança dos alimentos, né? Então, existe aí uma diferença. Então, a segurança alimentar você dar acesso a todas as pessoas, né, alimentos com qualidade, qualidade nutricional, qualidade sensorial e disponibilidade adequada. Então, é você permitir que todas as pessoas tenham acesso. E tem a questão aí de segurança dos alimentos, que é você garantir que esse produto na ponta esteja livre de contaminações físicas, químicas ou biológicas que podem trazer algum risco à saúde do consumidor. Então, dentro desse contexto de pandemia, essas duas frentes, tanto de segurança alimentar, de poder trazer esse alimento, manter essa gôndola abastecida, né, esse alimento ali na ponta, e a segurança desse alimento, né, foram duas frentes que a gente teve realmente que mergulhar fundo e tratar.
Pode passar, Walter. E aí, pensando um pouco, né, estudando sobre o SARS-CoV-2, que é o vírus aí, causador da Covid-19, então, o que a gente sabe é que os vírus não se multiplicam em alimentos, que eles precisam de um hospedeiro para se replicar, né? Mas também temos os produtos ali nas gôndolas, né? As frutas, legumes e verduras que as pessoas estão ali colocando as mãos. Então, isso gerou também uma insegurança de todos, né? O SARS-CoV-2 ele é um vírus envelopado. Por ele ser um vírus envelopado, ele é facilmente inativado pelos desinfetantes que nós usamos já na área de alimentos e que as pessoas também usam em casa. Os próprios desinfetantes comuns de casa conseguem inativar o SARS-CoV-2. Então, analisando isso, a gente já tem um processo, um protocolo de higienização, né, em todas as unidades, né, tanto centros de distribuição como nas lojas, em relação à higienização dos setores, onde a gente vem com o detergente, com a lavagem e uso desinfetante à base de quaternário de amônio, que é eficiente na inativação do SARS-CoV-2, dentre vários outros micro-organismos. O vírus é eliminado facilmente por cocção e a gente sabe que ele causa uma doença respiratória, isto é, a transmissão é através das gotículas, né, de uma pessoa que esteja infectada através de tosse ou espirro, que pode acabar contaminando outras pessoas. Então, em relação à segurança de alimentos em si, a gente continuou, na verdade, o nosso protocolo normal, né, de garantir aí todas as boas práticas de fabricação e de higiene durante a manipulação dos alimentos, manter aí a cadeia de frio, garantir a temperatura quente, né, atingir aí os 70 graus, quando a gente fala aí da cocção. Então, a gente se manteve até mais rigoroso em virtude aí de todos os processos de higienização. Pode passar, Walter. E aí, por ser um vírus de transmissão, né, pessoa a pessoa, que causa uma doença respiratória, as primeiras ações que a gente pensou sempre foi reforçar esse protocolo de higienização nas lojas. Então, a gente tinha uma frequência pré-estabelecida, a gente aumentou essa frequência. Não só nos laboratórios de alimentos, onde a gente manipula os alimentos, mas nas gôndolas também. Então, principalmente ali nos balcões, onde tem as manoplas, né, os balcões de vidro, tem as manoplas onde você abre a porta do balcão para se servir. Os pontos do check-out, onde tem a maquininha, os totens. Então, esses pontos de muito contato das mãos das pessoas, a gente aumentou consideravelmente a higienização, numa frequência a cada 2 horas, né? Em relação aos colaboradores, a gente estabeleceu um protocolo bem rigoroso, né? Então, os treinamentos com muito foco, né, na Covid-19 em higiene pessoal. Já temos esses treinamentos de lavagem de mãos e boas práticas, porque muitos micro-organismos podem ser transmitidos através das mãos, não é só o coronavírus, porém reforçamos muito mais a importância da lavagem das mãos. Disponibilizamos máscaras para todos os colaboradores e terceiros e inclusive para os familiares dos nossos colaboradores. Na entrada, na chegada, nós estabelecemos a aferição da temperatura, né, dos colaboradores antes de adentrarem as lojas. Fizemos o afastamento dos grupos de risco. Colocamos barreiras acrílicas também na área de atendimento para poder proteger o colaborador do próprio cliente, né? Então, ter uma proteção aí dos dois, tanto do colaborador como do cliente. No refeitório, a gente também fez alguns afastamentos, né, na hora das pessoas sentarem para se alimentar. E muita conscientização, né? Então, muita comunicação interna, muitos cartazes, conscientizações em relação à Covid, como colocar a máscara, como fazer a higienização da máscara. Então, a gente desenvolveu o protocolo de higienização baseado nas orientações dos órgãos de saúde. Então, dentro da própria loja, para ela funcionar, a gente precisou reforçar muito mais a questão da lavagem das mãos e a questão do distanciamento das pessoas, conscientizar, né, o próprio colaborador. Pode passar, Walter. E aí a gente entra numa outra questão, que é a questão dos clientes. Então, existe um aspecto aí muito emocional que gerou muita ansiedade nas pessoas, que foi, será que eu vou ter comida? Será que eu vou conseguir me alimentar e eu vou conseguir chegar, poder trazer alimentos, sentar na minha casa com a minha família, poder trazer os alimentos para uma dieta equilibrada e saudável dentro de casa?
No começo da pandemia, a gente teve muita parceria com os nossos fornecedores também, para garantir que a cadeia estivesse aí, todo mundo muito engajado, e isso faz parte, a cadeia inteira tem que estar engajada para poder garantir o produto ali na ponta. Mas a gente sentia essa preocupação. E no começo a gente viu que realmente não teria desabastecimento. Então, a ruptura, o risco de ter ruptura era baixo, né? Então a gente tinha disponibilidade dos alimentos, mas como garantir que aquele cliente dentro da loja se sinta seguro, né? Então ele vá fazer uma compra com uma certa tranquilidade e que ele possa estar protegido na nossa loja, né? Então a gente não quer que as pessoas se contaminem ali. Então como que a gente poderia intensificar para garantir que as pessoas estivessem seguras? Pode passar, Val. E aí a gente vê que é uma nova fase para todos, então as pessoas, esse novo consumidor está mais preocupado com a segurança, né? Então a gente entra aí numa questão de entender esse novo consumidor e atender as expectativas dele. O Carrefour já vinha de uma experiência da Europa, como a pandemia começou na Ásia, né, e passou para a Europa, então a gente já tinha um pouco da experiência dos outros países, então isso possibilitou que a gente tomasse medidas muito rapidamente. Então, no dia 16 de março, todos já estavam de home office da matriz. E todas as lojas, a gente já começou a fazer todas as adequações, todas pôr em prática todas as iniciativas. E nesses últimos 3 meses, a gente tem focado na melhoria contínua. Então, fazendo testes com novas tecnologias, investindo muito em inovação, para poder passar essa sensação maior de segurança para o cliente e a gente, de fato, diminuir o risco de contaminação na nossa loja. Pode passar, Walter. Então, algumas medidas que a gente adotou, então a gente faz a aferição da temperatura dos clientes logo na entrada da loja, então a gente concentrou a entrada para um único canal e a gente colocou uns distanciamento, adesivou os pisos com distanciamento, então tem uma pessoa na porta que faz um controle aí da entrada dos funcionários, então a gente afere a temperatura. Uma tecnologia que a gente tem investido, que está em fase de teste, é também uma câmera termográfica na entrada da loja, ela acaba medindo a temperatura de até 9 pessoas de uma vez só. Então, não precisa ter a pessoa lá medindo, então a própria câmera faz isso. E a gente tem também um sensor que vai detectando a entrada de pessoas nas lojas. Então, a gente colocou um alerta para quando tivesse mais de uma pessoa a cada 12 metros quadrados, a gente recebe esse alerta e a gente fecha a entrada da loja para poder evitar o risco de aglomeração. Pode passar, Walter. A pessoa que fica também tem uma outra pessoa na entrada da loja que passa o álcool 70 na manopla do carrinho, que é o ponto de contato, né, principal com as mãos, né? Então, antes do cliente entrar na loja, a gente garante essa desinfecção da manopla e ao longo do dia a gente tem feito a higienização dos carrinhos. Isso já era feito antes, porque inclusive é legislação fazer a higienização dos carrinhos do supermercado, mas nós aumentamos essa frequência. Então, compramos pulverizadores para todas as lojas e a gente, ao longo do dia, várias vezes os carrinhos de compra são pulverizados, os cestos de compra são pulverizados, para garantir aí também um menor risco de contaminação. Pode passar, Walter. E aí aumentamos muitos totens de álcool gel. Então, a gente disponibilizou muitos dispensers de álcool gel, principalmente nas áreas de atendimento ao cliente. Nas áreas de mercearia, também perecíveis, onde a gente não tem o balcão para colocar o dispenser, a gente disponibilizou totens com pedal, onde a pessoa aciona o pedal e ela consegue se servir do álcool gel e está sempre ali higienizando as mãos. Nos balcões, além de deixar os totens perto, a gente também colocou uma maçaneta que, na verdade, você consegue apoiar o seu pulso para abrir a porta. Então, você não precisa ter o contato com a mão. Você põe o pulso para poder fazer a abertura da porta do balcão, tanto do horizontal como do vertical. E em toda a loja, a gente tem também as marcações no piso, alertando aí para as distâncias, principalmente nos locais onde poderia girar fila, no atendimento, no açougue, no atendimento de carne, na peixaria e nos checkouts, né? Na hora de sair da loja também, as pessoas se posicionarem pelo menos aí com 1 metro de distância. Pode passar, Walter. Colocamos também essas barreiras de acrílicos em todos os checkouts, que é para evitar aí o contato do nosso colaborador com o cliente, né, na área de atendimento também.
E no pós-compras, o que a gente percebeu é que as pessoas estavam muito preocupadas e cansadas com o fato de ter que chegar em casa e fazer higienização das embalagens dos alimentos, né? Então, a gente conversou com muitos clientes e muitos falaram que se o Carrefour pudesse fazer algo que facilitasse isso, porque mesmo sabendo, será que o coronavírus é transmitido por embalagens de alimentos? Então, os consumidores têm dúvidas. A gente sabe aí que o risco é baixo, a própria Organização Mundial da Saúde já se posicionou em relação a isso, mas existe uma insegurança do consumidor. Como vai ser até em casa esse trajeto? Eu vou colocar a mão em algum lugar e contaminar a embalagem do alimento? Eu posso me contaminar depois? Então, nós disponibilizamos estações de higienização na saída da loja com um borrifador de álcool 70, onde as pessoas podem borrifar as embalagens e, inclusive, a gente até incentiva a tirar as embalagens secundárias, às vezes de papelão, caixas de produtos, e já colocar na lixeira que nós fazemos a reciclagem, né? Dentro aí para direcionar adequadamente o resíduo. E disponibilizamos também álcool gel nessas estações também, além do álcool líquido, né? Para essa higienização. Pode passar, Walter. E outras coisas que a gente tem feito nas lojas que a gente tem um fluxo muito grande de pessoas, que a gente sabe que existe um fluxo grande de clientes, naquelas unidades federativas, nos estados, onde a gente sabe que tem, pelos relatos do Ministério da Saúde, os números do Ministério da Saúde, a gente sabe que tem maior número de casos confirmados da Covid-19, nós adotamos atomizações recorrentes. Então, 3 vezes por semana, essas lojas passam por um processo aí que a gente chama de atomização, que é uma nebulização com produto desinfetante à base de quaternário de amônio no fechamento da loja. Então, quando fecha-se a loja, a gente faz essa nebulização, principalmente nos equipamentos e nos checkouts, para poder garantir aí a sanitização dos equipamentos. E a última inovação que a gente está em teste, que a gente tem feito testes em algumas lojas, é uma cabine de luz ultravioleta. Então, a gente foi buscar aí nos órgãos de saúde muitos estudos científicos em relação ao uso da luz UVC, que é uma luz germicida. Então, a gente, em parceria com um fornecedor, a gente fez muitos estudos em relação à intensidade, distância da superfície até a luz, o tempo de exposição à luz ultravioleta, inclusive swabs para análises microbiológicas antes e depois da entrada do carrinho com as compras na cabine. Então, quando o cliente sai do checkout, a gente orienta que deixe as mercadorias fora da sacola e separadas, mais separadas possível entre si, e as compras ficam 1 minuto dentro dessa cabine. E aí, durante esse 1 minuto, a luz UVC faz aí o processo e de todos os testes que a gente tem feito, a gente tem percebido que ajuda na redução aí dessa carga microbiana nas superfícies onde a luz alcança. Então, é uma iniciativa que está em teste, a gente tem feito uma comunicação bem nesse sentido, bem orientando como que tem que ser esse processo, como que tem que estar as mercadorias, e que, de fato, é um a mais, mas é uma medida complementar a um processo de higiene dentro de todos os outros que a gente tem. Então, não é ela que vai resolver o problema, mas ela é uma medida que complementa as outras ações. Pode passar, Walter. Bom, e aí a gente entende que aí todos os stakeholders da cadeia têm que contribuir, né, têm que fazer a sua parte para garantir que esse alimento, desde lá da produção, chegue no nosso ponto de venda, né? Então vai passar aí por várias etapas e cada um tem que garantir aí toda a segurança dos colaboradores, porque o consumidor ele precisa se sentir confiante em relação a tanto a segurança do alimento que ele vai consumir quanto a disponibilidade. Né? Então, a gente aqui na ponta, a gente tem tentado bastante fazer a nossa parte com muita responsabilidade e seriedade. Obrigada. Passo a palavra agora para a doutora Ivone, para ela contar um pouquinho a experiência dela na indústria. Obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigada, Júlia. Eu vou, então, pedir para o Walter começar a projeção. Eu que vou compartilhar, doutora Ivone. Eu compartilhei, viu? Tá, eu estou com ela aqui. Me avisem aí. Eu já estou compartilhando, tá? Já estou compartilhando.
Não sei se está dando já para ver na tela lá do YouTube. Eu acho que está abrindo. Mas desde já agradecendo aí a excelente, né, compartilhamento que a Júlia fez, foi muito interessante a gente ver como que é o esforço e o trabalho que está sendo feito para garantir a segurança dos consumidores, da população também aí a entrar dentro da loja, né, para adquirir o alimento, para ter acesso ao alimento, né. Bom, então agora a gente está já na apresentação do produto acabado com a doutora Ivone. A doutora Ivone já está na tela, todos já estão vendo. Obrigada, Jorge. Eu queria agradecer a academia, agradecer a Georgia pelo convite recebido e deixar aqui a minha satisfação em participar deste evento. Você pode passar o próximo, Walter? Eu que estou passando. Ah, está bem. Então, eu vou dizer algumas coisas a respeito da percepção e daquilo que, na verdade, os frigoríficos estão fazendo, porque a minha área é a área da indústria da carne. Próximo slide. No início de abril desse ano, a FAO e a Organização Mundial de Saúde, essas duas instituições, face à pandemia que se assomava, elas divulgaram orientações específicas para a indústria de alimentos. E essas orientações, numa primeira linha, elas esclarecem o que já foi dito pela Júlia, que é altamente improvável que pessoas possam contrair a doença através do consumo de alimentos e de suas embalagens. E sugerem medidas, mas medidas que são adicionais às pré-existentes. Ela não entra no detalhe daquilo que deve ser feito, ela entra na consideração daquilo que deve ser feito, além dos programas básicos de segurança e qualidade. Próximo, Walter. Walter? Eu estou... Ela também esclarece que a infecção é uma doença respiratória e não alimentar. E a rota primária e principal de transmissão é o contato direto, como a Júlia já disse, com as gotículas provenientes de tosses e espirros de uma pessoa afetada. E uma outra rota possível também é o contato com superfícies contaminadas com essas gotículas provenientes da tosse e dos espirros destas pessoas contaminadas. Próximo, Walter. Um mês depois da publicação dessas entidades internacionais, foi publicada uma orientação conjunta para os frigoríficos no Brasil. Foi uma orientação que teve a denominação de Orientação Conjunta número 1 de 2020. Ela foi feita em maio, exatamente no dia 7, e era corroborada e era subsidiada pelo Ministério da Economia, da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E elas, então, elaboraram as orientações gerais para os frigoríficos em razão da pandemia da Covid-19. Então, essa era específica para os frigoríficos. Próximo. Entretanto, desde fevereiro e início de março, quando a pandemia alcançou a Europa, a indústria da carne já se movimentava, porque normalmente ela tem um contato muito direto com o exterior através dos seus próprios técnicos e através dos seus clientes. Então, ela iniciou uma busca de informações e esclarecimentos sobre o assunto.
Ao mesmo tempo, ela começou a revisar as suas práticas, buscando lacunas que pudessem ser exploradas em benefício da segurança mais acentuada. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne. E os frigoríficos brasileiros têm o reconhecimento internacional pelos seus sistemas de segurança e controle dos seus produtos. Há décadas, a produção de carne no país segue padrões internacionais com base nos processos de alto padrão sanitário e qualidade em relação aos alimentos, além da proteção e capacitação dos seus profissionais. Próximo, Walter. Então, antes da pandemia, o que se fazia na indústria de carne? Seguia todos os protocolos, sistemas e procedimentos que são recomendados internacionalmente pelas grandes instituições, até aquelas ligadas à saúde do cidadão e à defesa e proteção dos alimentos. Então, todos os frigoríficos têm os seus programas de boas práticas de fabricação, de limpeza e desinfecção, o seu sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, os seus programas de defesa de alimentos e prevenção de fraudes, além de outros, como, por exemplo, próximo, Walter, os sistemas de desinfecção de superfície com compostos pré-estudados e comprovados como eficiente na destruição de micro-organismos. Também programas de orientação sobre procedimentos saudáveis do indivíduo e higiene pessoal. Também as orientações sobre a responsabilidade na manipulação dos alimentos. Próximo, Walter. E ainda antes da pandemia, nós tínhamos como rotina o uso obrigatório de máscaras e luvas descartáveis, principalmente para aquelas seções ou setores de maior risco. Sempre adotamos, a troca diária de vestimentas completas fornecidas pela empresa e a troca de instrumentos de corte durante o abate e o processamento dos alimentos, ou seja, da carne. Próximo, vamos. No advento da pandemia, mudou muita coisa. Na verdade, não mudou, complementou-se muita coisa. Todos os programas básicos, eles foram mantidos e melhorados, aprofundados na sua eficiência, e a este portfólio de metodológico foram adicionados outras práticas que visavam a saúde e o bem-estar do cidadão, ou seja, dos nossos funcionários, e que, de outro modo, indiretamente, afetava beneficamente a segurança dos alimentos. Então, essas principais práticas adicionais foram afastamento dos grupos de risco e monitoramento permanente dos colaboradores, medição da temperatura corporal das pessoas. Essa medição ela era realizada antes dos funcionários tomarem o veículo de transporte que os conduziria até as fábricas e antes de entrar nos perímetros da empresa e a porta de entrada, depois de uniformizados, a porta de entrada dos seus setores. A supervisão e o distanciamento, com barreiras de distanciamento entre pessoas, foi uma outra prática que foi introduzida como controle tanto de pessoas, controle tanto do bem-estar da pessoa, da saúde e da proteção da pessoa, como também da proteção do alimento.
Uma outra medida foi a ampliação da frota de transporte e demarcação dentro dos veículos de lugares cativos. Então, as pessoas tinham seus nomes gravados na poltrona. Isso ainda não está 100% disseminado, mas já está em uma disseminação bastante considerável. E esses veículos de transporte mantêm a distância entre as pessoas numa metragem que é recomendada pelas autoridades em defesa do alimento e de saúde pública. Então, o que se observou foi a ampliação da frota de transporte. Um outro ponto que começou a vigorar foi a intensificação da comunicação e conscientização das pessoas sobre a situação e a sua responsabilidade perante os seus colegas de trabalho e a sua família também. Porque a gente deve se lembrar que enquanto o funcionário está dentro da empresa, contando com todo aquele acervo de proteção, um determinado momento, ele vai para casa. E a intenção é que ele leve todo esse conhecimento e esses cuidados que ele aprendeu na indústria, que ele leve com ele para casa, para que torne mais difícil ainda a ocorrência de uma vítima dessa pandemia. Um outro ponto foi um fornecimento abundante, que antes era um fornecimento que existia, mas que agora ele é abundante, ele é disponibilizado com uma frequência e com uma localização muito maior do que era antes. Próximo, Walter. Ainda no advento da pandemia, as máscaras que antes eram usadas, ela passou a um sistema de controle de troca a cada 3 horas. Introduziu-se também o uso de protetores faciais de acrílico. Introduziu-se novo sistema de lavagem dos uniformes das pessoas. E introduziu-se também um sistema muito mais frequente de desinfecção, com concentrações aumentadas dos desinfetantes nas instalações internas e externas, com uma frequência maior. E, por último, um aumento na frequência dos exames das superfícies, tanto de contato com os alimentos, como naquelas superfícies que não têm contato com os alimentos. Próximo, Walter. E quais as percepções que nós temos? A gente vê a situação como uma situação de aprendizado, porque à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vem aprimorando nossas respostas. O que eu estou usando hoje, por exemplo, como medida de proteção, seja para o humano, seja para o alimento, pode ser diferente daquilo que eu vou usar a semana que vem, na medida do que eu adquiro o conhecimento sobre o assunto. E nos parece também que as pessoas estão mais conscientes sobre suas responsabilidades, nas suas atitudes cotidianas e no seu trato com os alimentos. E, a respeito disso, saiu uma publicação no Food Safety Brasil, de que existem perspectivas de diminuição nos eventos envolvendo alimentos, eventos de surtos pelo consumo de alimentos, que causando doenças em pessoas. E então ele explora alguns dados da Finlândia, da Austrália e da Alemanha, que mostram a diminuição na ocorrência de surtos transmitidos por alimentos.
desde fevereiro, coincidentemente com o início da epidemia. E nossa consideração final seria que essa pandemia, ela deixou marcas indeléveis, tanto nas pessoas como nas instituições. E que nós deveríamos manter junto com a gente todos os melhores ensinamentos que ela está nos deixando e levar isso para o futuro. Essa é uma perspectiva que a gente tem. E era isso que eu tinha para apresentar para vocês. E eu agradeço muito pela participação e pela oportunidade de estar repartindo e compartilhando com vocês aquilo que está acontecendo na indústria da carne. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ivone. Eu agradeço imensamente a sua participação, a sua aula, foi muito boa. E o que nós vamos agora dar início à fala da Leia, representando aí a indústria de ingredientes. Vai compartilhar, Leia, a sua apresentação? Quem que está compartilhando? É a Leia ou é o Walter? Leia, eu acho que é você, né, que está tentando compartilhar. É só ir aqui e... Você está com o microfone mudo, Leia. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Estão me escutando? Agora sim, eu estou escutando. E a tela está compartilhada? Sim, está compartilhada. Tá, então deixa eu colocar. Bom, pessoal, então eu vou falar um pouco aqui da percepção e das ações da indústria de ingredientes alimentícios. A Gelita, ela é uma empresa produtora de gelatina como ingrediente que entra em diversos segmentos segmentos diferenciados da cadeia alimentícia. Então, a gente tem aplicações da gelatina no segmento de lácteos, no segmento de carnes, no segmento de confeitos, no segmento de sobremesas. Então, vou falar um pouquinho para vocês né, dos principais segmentos e das percepções. E eu conversei também com colegas do segmento, então eu vou passar para vocês uma percepção do segmento no geral e não só do que as ações que estão sendo feitas na Gelita, tá bom? Então, muito já foi falado hoje da questão das boas práticas de fabricação, mas eu queria ressaltar assim, esse ponto. As boas práticas de fabricação, as nossas indústrias, elas já seguem, né, rigorosos padrões de qualidade estabelecidos por protocolos internacionais de segurança,
tá? Assim como atendem exigências regulatórias da Anvisa, do Ministério da Saúde, ou no nosso caso, que trabalhamos com produtos de origem animal, do Ministério da Agricultura, tá? No que diz respeito ao cumprimento das boas práticas de fabricação. Então, assim, o que ocorreu realmente foi uma intensificação dessas boas práticas, dessas medidas, né? Muitas delas já foram aí comentadas pelas nossas colegas nas outras apresentações, e medidas adicionais aí considerando a situação do Covid. Tá? Então, assim, todas as medidas que foram adotadas na indústria de ingredientes, elas seguem recomendações do Ministério da Agricultura, tá? Elas seguem recomendações da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, da BIA, e elas seguem também políticas internas de cada empresa, tá? Então, eu vou entrar nesse ponto mais adiante. Mas, no primeiro momento, quais foram as demandas do mercado, tá? Dos nossos clientes, quando começou tudo isso aqui no Brasil? E começou muito antes, né, em outros continentes, em outros países. A Gelita, como uma empresa global, ela tem unidades produtivas em todos os continentes, então a gente já estava passando por isso na China, né? A gente já estava passando por isso na Europa, a gente tem plantas nos Estados Unidos também. Então, o maior questionamento da cadeia, né, dos nossos clientes no primeiro momento foi com relação à garantia de fornecimento, né? Então, uma preocupação grande com relação à garantia realmente, né, daquele volume, de todos os itens de fornecimento. Então, foi estabelecido, primeiramente, pelo nosso corporativo, um comunicado global da empresa, reafirmando o nosso compromisso com o abastecimento de toda a cadeia de forma segura, tá? E também trabalhamos internamente com o aumento do estoque de segurança, principalmente daqueles itens onde houve, num primeiro momento, uma maior demanda, tá? Então, assim, o que a gente teve que adequar, primeiro, né, garantir que a operação continuasse. Então, nossa maior preocupação nesse momento foi garantir as operações, garantir a segurança dos colaboradores, tá? Seguir com as boas práticas de fabricação, intensificar medidas e com uma preocupação muito grande sempre com a segurança e a saúde do nosso colaborador e manter a operação funcionando, para que a gente conseguisse garantir o fornecimento desses ingredientes de forma segura para o mercado. Então, não houve ruptura no abastecimento da cadeia, tá? Conseguimos atender todas as demandas. O que houve foi uma adequação dos itens, porque alguns segmentos, eles tiveram um pico de demanda em detrimento de outros segmentos. Então, a gente teve que rapidamente trabalhar nessa questão do planejamento para conseguir atender os itens de maior demanda. Além do segmento alimentício, a Gelita atende muito o segmento de suplementação, suplemento, health and nutrition, e a parte farmacêutica também. Toda a parte de gelatinas que vai para cápsula mole, cápsula dura, são atendidas pela Gelita. Então, houve um aumento em muitos desses segmentos e em alguns, no primeiro momento, um pico e agora uma estabilização. Mas não houve falta de abastecimento em nenhum dos segmentos, mesmo aqueles que apresentaram uma maior demanda. Tá? Conversando com colegas do setor também, de outros segmentos, também passaram por isso, né? Um pico, um aumento aí de demanda por ingredientes como leite em pó, achocolatados, por exemplo, produtos que não são perecíveis, porque os consumidores, acho que naquele primeiro momento, queriam manter, né, um estoque de segurança em suas casas. Então, houve um aumento de alguns itens e a cadeia toda se mobilizou para conseguir atender essa demanda, que nesse momento já está numa forma mais, eu diria, estabilizada, tá? Com relação à segurança do ingrediente, então, assim, como eu comentei, né, a gente já
A Geleta já possui uma série de certificações de qualidade que garantem aí as boas práticas de fabricação, mas também foi feito um comunicado global para os clientes, e as auditorias seguem, né, tanto de clientes quanto de certificadoras, para avaliação dos protocolos que estão sendo adotados, avaliação como a gente está fazendo essa gestão da avaliação dos riscos, tá? De uma maneira geral, esses foram os 2 pontos mais questionados pelo mercado no primeiro momento. Com relação às medidas adotadas, elas estão muito em linha do que já foi comentado aí nas 2 outras apresentações. Então, assim, seguindo aí as recomendações, né, da ABIA, que estão baseadas nas diretrizes mais recentes das autoridades de saúde brasileiras e internacionais, então, primeiro, mantendo a operação, somente operação, a área de qualidade e logística em funcionamento na empresa. O restante, toda a parte administrativa em home office. Tá? Então, essa medida ela foi adotada logo no início de março. Então, no ambiente de trabalho, o que a gente intensificou foi a comunicação sobre a necessidade do reforço das medidas de higiene, tá? Então, com cartazes, né, e e-mails, reforçando a importância de lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, de usar com frequência o álcool gel, né, depois de manusear lixo ou fazer qualquer tarefa de limpeza, sempre ter essa lavagem frequente das mãos. Então, foi feita aí essa comunicação bem ostensiva, tá? A manutenção do álcool gel à disposição dos colaboradores também intensificada na entrada das unidades em todos os ambientes de trabalho, além dos sanitários, áreas de descanso e refeitório. Também foi enviado para a casa dos colaboradores que estão em home office um kit, né, com máscaras para o colaborador, para a família e um kit com álcool gel também, reforçando a importância dessa prática, né, da lavagem das mãos, o uso do álcool e o uso da máscara, tá? Foi adotada a medida aí de distanciamento social, então separação, né, mínima de 1 metro. As nossas plantas, elas já têm, a maior parte do seu processo, elas já são automatizadas, então a gente não tem essa aglomeração de operadores, de colaboradores no mesmo setor, mas essa medida, né, sendo respeitada, e os turnos também, né? Então, entre os turnos não tem encontro, né, para ter aquela aglomeração entre as trocas. Os refeitórios, além da questão do distanciamento, espaçamento do horário, pratos e talheres de forma individualizada também. Alguns outros colegas do segmento de outras empresas comentaram que estão adotando, por exemplo, copos e talheres e pratos descartáveis. Então, cada empresa está adotando aí uma prática, mas de forma a trazer a segurança para esse ambiente, né, para o refeitório. O uso de máscara, seguindo orientação com relação ao material, a troca, a higienização, tá? Então, disponibilizando né, uma quantidade maior. O uso de máscara sempre foi obrigatório nas nossas operações, mas aí intensificando a disponibilidade e a troca, e também reforçando a importância dos colaboradores, né, em casa, do uso da máscara e do distanciamento social. Tá? O uso de luvas não é obrigatório, né, pela recomendação da Anvisa, e também ele não dispensa a necessidade de lavagem frequente das mãos. Tá? O monitoramento constante dos colaboradores com relação à temperatura também é feito, com relação aos sintomas, e afastamento imediato de colaboradores que apresentam sintoma e dos que fazem parte do grupo de risco. Então, essas medidas estão alinhadas com as recomendações né, das autoridades,
Com relação aos fretados, o reforço na limpeza, disponibilização de álcool gel e ocupação dos assentos de forma alternada, foi uma medida também adotada. Outras empresas do segmento adotaram a utilização, por exemplo, de Uber, né, para o transporte dos funcionários, para garantir a segurança. Home office, como eu comentei, é geral para todo segmento, né, toda a indústria, para a área administrativa, para reduzir a circulação de colaboradores na empresa. Bom, as viagens não estão autorizadas, tá? Nem entre as unidades, nem viagens a clientes, então toda a equipe comercial, ela continua atendendo de forma muito ativa, mas online, tá? As reuniões estão ocorrendo de forma online. Visitas não autorizadas também, nem de cliente nas nossas unidades, nem para auditorias. Então, né, está adotando aí tanto reuniões quanto auditorias online. E manutenções, quando necessária, externas, somente com aprovação do Comitê de Segurança, tá, da empresa. E aí existe um protocolo, né, a ser seguido. Algumas empresas solicitam, por exemplo, a apresentação do teste de Covid para um funcionário que vai fazer uma manutenção que ele é externo, para ele ter acesso à empresa. Tudo isso para garantir a segurança, tá? Não só do produto, mas dos funcionários que estão ali trabalhando na operação. Bom, gente, de uma forma bem geral, é isso. Então, assim, a gente que está na ponta, no começo aí, né, da cadeia, como fabricante do ingrediente, que vai fornecer para a indústria de alimento, produzir aí o produto final acabado, tem adotado aí uma série de práticas adicionais às já rotineiras para garantir a segurança do produto e para garantir o abastecimento durante esse período. Obrigada. Muito obrigada, Leia. Excelente aí compartilhar essa visão, né, do ingrediente que vai aí para a indústria de bens de consumo. E agora nós vamos chamar o Dr. Durval, presidente da Abram, né, conforme eu já anunciei, também membro da nossa academia, membro do Conselho Científico. Dr. Durval, a palavra é sua. É um grande prazer aqui estar com você aqui hoje, conosco. Compartilhar aqui a tela. Já está na tela. Esse aqui. Acho que está entrando lá no YouTube ainda a tela. Isso, doutor Durval. Se quiser começar, pode começar. Agora sim. Ok. Muito obrigado pelo honroso convite. Muito obrigado, Jorge. Também agradecer os ilustres palestrantes que me antecederam e, evidentemente, esse público aí que está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo até essa hora, né? A minha colocação, evidentemente, como médico, como nutrólogo, é mais no sentido de falar alguma coisa sobre o sistema imunológico ou em época de pandemia e também, lógico, alguns cuidados que temos que ter aí com a alimentação. Então, quando a gente fala especificamente sobre alguns comportamentos psicobiosociais, nós sempre lembramos que isso, de alguma maneira, pode interferir no nosso sistema imunológico. Então, não há dúvida que uma dieta pobre, né, uma dieta restrita, além de outros fatores, evidentemente, eles causam, de alguma maneira, um status nutricional subótimo. Isso vai comprometer efetivamente o sistema imunológico, que junto com outros fatores, né, como, por exemplo, dormir pouco, estresse, quem que não passa sobre isso, poluição, cigarro, etc., favorece, portanto, um aumento do risco de infecções. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, função imunológica e alimentação,
Eu acho sempre bom relembrar que o nosso sistema imunológico ele é dividido em inato e adaptativo. Ou seja, quando você nasce, você já tem algumas barreiras, todos nós temos algumas barreiras físicas, pele, trato gastrointestinal, alguns mecanismos de defesa, né? Secreções, muco, bile, enfim, nós temos um sistema que não é específico e ele demora minutos e às vezes até horas para efetivamente nos defender, diferentemente de um sistema imunológico adquirido, adaptado. Porque esse sim, ele é altamente específico, ele identifica os patógenos e ele vai, de alguma maneira, favorecer para que a gente tenha resistência, tenha um sistema imunológico adequado, mas isso demanda dias e, consequentemente, através dessas células chamadas linfócitos B, T, células helpers, nós vamos ter especificidade alta para, de alguma maneira, combater as nossas infecções, patógenos e outras estruturas moleculares. Como é que eu posso ter uma função imunológica boa? Tem vários fatores, mas não há dúvida de que os micronutrientes, vitamina B12, ácido fólico, a vitamina B9, zinco, ferro, cobre, selênio, veja, tanto tem atividade na nossa imunidade inata como na adquirida. Vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina B6. Eu vou dar aqui um exemplo de alguns aspectos da nossa resposta imunológica quando você tem nutrientes de forma adequada no seu organismo. Então, quando você tem uma ingesta adequada, você, de alguma maneira, interfere nas suas células troncos da medula óssea, que vão lá para o timo, e lá, de alguma maneira, vai favorecer a liberação dessas duas moléculas, CD8 e CD4, que, na verdade, são T-helpers, são moléculas que nos ajudam a nos defender. Por exemplo, o CD8, ele expressa algumas citocinas, que se chama interleucina 2, fator de necrose tumoral alfa, que, de alguma maneira, vão favorecer para que a gente tenha destruição de células cancerosas infectadas. Além do CD8, tem o CD4, que, de alguma maneira, expressa tanto o TH2 quanto a TH1, algumas citocinas que são inflamatórias e que, de alguma maneira, vão contribuir para uma redução, para aumentar a produção de imunoglobulina e, consequentemente, a eliminação bacteriana autoimune. Ou seja, se eu tenho uma alimentação balanceada, eu tenho uma resposta imunológica adequada no que tange a eliminação bacteriana, no que tange a destruição de células cancerosas e vírus. E aí, se eu não tenho isso, se eu não tenho uma boa nutrição, evidentemente que eu não vou ter, de alguma maneira, uma boa resposta imunológica. E isso, na prática, significa que se você, de alguma maneira, minimizar a sua ida aos centros de abastecimento durante a pandemia e se alimentar de forma saudável, em caso de necessidade, lista de compra, sem ir comprar por impulso, compras em horários alternativos ou online, para que leve na sua casa, evitar contato pessoal entre os colaboradores, dando preferência à tecnologia da comunicação. Atividades realizadas por delivery é sempre interessante, mas cuidado com a vulnerabilidade dos entregadores, que os coloca na linha de frente da exposição da SARS-CoV-2. É interessante porque
Existe risco dos alimentos nos contaminarem pelo SARS-CoV-2? O alimento em si, ele não provoca a contaminação. Mas o manuseio, a manipulação, efetivamente pode fazer a propagação. E é por isso que nós vimos anteriormente que hoje sim estamos tendo, através dessas grandes indústrias, de supermercados, nós estamos vendo que efetivamente eles estão muito bem cientes disso e tomando medidas higiênico-sanitárias adequadas. É muito comum as pessoas tocarem tudo, frutas, legumes, embalagens, e muitas vezes levar as mãos ao rosto antes de lavá-las corretamente. Isso é algo que, na prática, tem que ter muito, muito cuidado. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, vocês já devem ter percebido isso, é a aglomeração de pessoas do lado externo. Eu não vou dizer só de supermercado, não. É de todas as lojas por aí que nós estamos vendo. E é o quê? Aglomeração do lado externo e não interno. Eu vejo grandes lojas, grandes magazines, que lá fora tem uma fila enorme, não é? E lá dentro tem meia dúzia de pessoas. É o contrário. Poxa, nós estamos favorecendo aqui externamente essa aglomeração externa à contaminação. Outra coisa que nós esquecemos, manipulação de celular no momento da refeição. Isso é perigoso, isso sim pode trazer riscos de contaminação. Lógico que frutas, verduras, legumes, alimentos frescos, saudáveis, em tempo de pandemia, sem dúvida alguma, que é o ideal para melhorar o nosso sistema imunológico. E todas as medidas de mitigação contra a propagação, todas as medidas para minimizar a propagação do SARS-CoV-2 é fundamental com relação à segurança alimentar. Lavar frutas, e essa técnica de branqueamento, eu vou colocar aqui apenas como curiosidade, muitos de vocês já sabem, mas de qualquer maneira ela é uma técnica muito interessante, que você lava as frutas, corta em pedaços, mergulha em água fervente, depois retira essa água e imediatamente resfria uma vasilha com água gelada, retira o alimento do gelo e aí escorre a água e coloca em saquinhos apropriados, removendo o excesso de ar. Isso daqui nos dá uma segurança alimentar fantástica nessa época de pandemia. Mas a própria Organização Mundial de Saúde, ela diz uma coisa interessante. As restrições ao comércio de alimentos também podem estar ligadas a preocupações injustificadas sobre segurança alimentar. E mais do que isso, nós temos que garantir que nossa resposta ao Covid-19 não crie escassez injustificada que leve à fome e desnutrição, que logicamente é muito pior. Portanto, quando se fala em Covid-19 e segurança alimentar, até o momento, não existe evidência científica que suporte a possibilidade de ocorrer contaminação através do consumo de alimentos. Não existe, até o momento, a transmissão vertical do vírus SARS-CoV-2 no período neonatal através da amamentação. Acho importante isso, que as pessoas que estejam nos assistindo tenham essa visão, essa orientação. E também não existe evidência científica que um tipo específico de alimento possa prevenir ou tratar a Covid. Agora, existe sim intervenções potenciais que podem favorecer e muito, como esse trabalho em 2018, inclusive publicado na China, através de uma revisão sistemática e que mostrou sim que se você tiver boa quantidade de micronutrientes, vitamina A, vitamina B, C, D, E, ômega 3, selênio, zinco, ferro, etc., você tem uma proteção, sim, para novos coronavírus, né? Isso publicado em 2018. A ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, ela até fez um posicionamento, quando se fala
de minerais, vitaminas, a respeito dos micronutrientes na infecção por Covid. E mostrou que realmente a vitamina A, C, a vitamina D, o zinco, o selênio e probióticos efetivamente, de alguma maneira, nos protegem para que a gente tenha um sistema imunológico mais adequado. Eu cito aqui dois especificamente, porque são os mais estudados no momento. O zinco, que às vezes passa desapercebido, que é muito, muito robusto aí nas carnes, tá? Ele diminui a expressão de genes inflamatórios, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 8, que são citocinas pró-inflamatórias. Estimula macrófago. O macrófago é aquele que vai te defender, sistema imunológico, mas essa aqui é fantástico, inibe a replicação viral. E amplifica a ação antiviral de citocinas anti-inflamatórias. Então, veja, a conclusão dos autores com relação ao zinco é que evidências recentes mostram que o sepse, que é aquela infecção recorrente, grave, dos pacientes portadores da Covid-19, está associada à concentração sérica baixa de zinco. Então, veja a importância desse micronutriente. E veja também a importância da vitamina D. Sim, esse trabalho, lógico que a maioria deles são publicados em 2020, né, nos nutrientes, todos eles praticamente, mostram que a 25-hidroxivitamina D, quanto maior, menor a chance do indivíduo ter complicações e dar positivo para o SARS-CoV-2. Veja que interessante, aqui é negativo, porque tem níveis aumentados de vitamina D. E aqui é positivo, porque tem níveis baixos de vitamina D. Lembre-se que a vitamina D, 80% não é da alimentação, é da pele, é do sol, que transforma a parte inativa em ativa. E esses autores fizeram aqui uma conclusão simples, que a suplementação da vitamina D pode ser útil na prevenção do tratamento da Covid-19. Mas, de qualquer maneira, eu queria mostrar para vocês que alguns grupos de alimentos, eles podem ser mais ou menos inflamatórios. Esse trabalho mostrou, por exemplo, que se você ingerir vinho, o café, vegetais crucíferos, vegetais amarelos, né? Você tem uma redução de alguns agentes, algumas citocinas, alguns biomarcadores inflamatórios. Olha que interessante. Em compensação, se você ingerir muitos refrigerantes, muitos açúcares refinados, etc., você pode sim ter biomarcadores inflamatórios. Então, nessa época, vamos pensar em nossa associação negativa com alguns alimentos que nos dão biomarcadores anti-inflamatórios, que são esses aqui. Lógico, frutas, verduras, legumes, nem se fala. Mas, para finalizar, eu queria mostrar para vocês, porque na nutrologia a gente sempre diz, olha, quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente, né? Então, veja esses grandes estudos, o Rey, o Sinica e o Fine, que mostrou que se você tiver efetivamente uma dieta mais ou menos adequada, não exagerar no álcool, tiver atividade física, não fumar, você tem uma redução de 60% até de doença arterial coronariana. Você tem uma redução de 70% de doença cardiovascular. Você tem uma redução de 45% de todos os casos de neoplasias, de câncer. E você pode reduzir a sua taxa de mortalidade em até 80%. Então, eu mostro esse slide, que é o último, para dizer a vocês que façam essa reflexão nessa época de pandemia. Quer dizer, nada é proibido, coma de tudo sem exagero, mas lembrar, sim, que quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Isso significa que o nosso sistema imunológico tem que estar adequado, o nosso sistema de defesa tem que estar com os micronutrientes adequados. Só como curiosidade,
um trabalho na Itália mostrou que quem tinha a vitamina D acima de 34 nanogramas por mililitro, a taxa de mortalidade foi 0. Por isso, pense na sua dieta, reflita. Essa a colocação que eu queria fazer para vocês, relacionado, logicamente, à segurança alimentar e à saúde de todos nós como um todo. Eu quero agradecer, muito obrigado a você que está nos assistindo até essa hora, e muito obrigado, Jorge, muito obrigado aos ilustres palestrantes por estar aqui comigo nesse debate. Muito obrigada, doutor Durval, como sempre, aprendendo muito com o senhor. Excelente aí, acho que deu para a gente ter uma visão bem ampla do tema, né? Eu agradeço todos os palestrantes, a doutora Ivone, a Júlia, a Leia, o doutor Durval. E agora nós vamos abrir para as perguntas. Eu tenho aqui já uma primeira pergunta, mas eu gostaria de fazer uma colocação. Isso que o doutor Durval, né, comentou sobre a mãe é sempre a dieta, né, e a alimentação, na verdade, eu até diria, né, é o estilo de vida que nós temos, né? Eu acho que esse momento da pandemia nos traz algumas reflexões. E uma delas é como estamos vivendo, né? Será que tudo aquilo, de vários aspectos, não só na questão de alimentação, mas na questão social, na questão até mesmo financeira, né? Muitas coisas que comprávamos, que tínhamos ali o costume de fazer o consumo, estamos vivendo sem, né? E por outro lado, a questão do estilo de vida, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou praticando atividade física, eu estou tendo um tempo para mim, eu estou me alimentando bem? Porque num momento como esse, que é um momento de crise, um momento, né, pandêmico, isso reflete de uma forma muito significativa, né? Então, as pessoas com as doenças crônicas não transmissíveis, que está num processo inflamatório constante. E aí, o senhor falou muito bem, né, doutor Durval, sobre acho que o seu microfone está mudo. O senhor falou muito bem sobre as citocinas inflamatórias, as interleucinas inflamatórias, que é exatamente o processo do indivíduo que tem aí uma obesidade, uma diabetes, todas as doenças crônicas não transmissíveis. Daí o motivo pelo qual também a contaminação e a evolução, né, do processo aí da doença também ocorre de uma forma diferenciada. Bom, não sei se o senhor gostaria de colocar mais alguma coisa, mas eu vou começar com as perguntas. Pode ser? Vamos lá. A primeira pergunta que nós temos é sobre os procedimentos da rede Carrefour, se está aplicado a todas as unidades, né? Todas aqueles procedimentos de boas práticas de higiene, que vai desde aí a questão, né, da estação de higienização, né, e todos os cuidados aí dentro das lojas, né, Júlia? Se isso está sendo feito em todas as unidades aí da federação, né, do Brasil. Bom, a gente tem algumas particularidades também por loja. Por exemplo, as lojas menores, que são as lojas de supermercado, né, bairro, express, elas não têm, por exemplo, as estações de higienização pós-compra, porque são lojas menores e a gente não tem o espaço. Mas a disponibilização de álcool gel, a barreira acrílica no check-out, tem em todas as lojas. No centro de distribuição, também para os colaboradores, a gente tem os procedimentos, né, de disponibilização de álcool gel, distanciamento, as questões de refeitório também, né, distanciamento no refeitório, horários alternados. E na matriz a gente não está trabalhando, mas a matriz já está, todo mundo que trabalha na matriz, na sede do Carrefour está de home office, mas a matriz já está preparada para receber todo mundo numa possível volta. Então já foram feitas todas as adaptações para poder receber aí as pessoas de volta aí à sede. Perfeito. Tem mais uma. Muito obrigada, Júlia. Eu vou partir para a segunda pergunta. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, mas tem uma pergunta aqui sobre as máscaras, né? Se indicam que tipo de máscara vocês indicam para quem manipula alimentos e para os funcionários que têm contato com o público, né? Então, fica aberto aí para a Júlia, para a Leia, para a doutora Ivone, né?
se tem aí alguma indicação em relação às máscaras. Quer comentar, Júlia? Pode falar. Eu acho que pode ser, acho que a doutora Ivone é a pessoa mais capacitada para responder essa parte. Então, eu não sei se ela pode acionar aqui o microfone, doutora Ivone, o vídeo. O que nós estamos usando são máscaras que você pode lavar e reusar. E a gente tem os procedimentos de lavagem, e são de algodão, e acho que 80% de algodão. Eu não tenho muito bem a composição correta, mas é aquilo que a gente está usando e que tem sido aprovado pelos nossos agentes de fiscalização. E você sabe que os abatedouros, os frigoríficos, eles só iniciam funcionamento com a presença do fiscal federal e que fica durante todo o período de funcionamento. E essas máscaras a gente está usando em toda a empresa. E como a troca é muito frequente e que tem que ser lavada, né? Então, aquelas que têm resistido mais é uma composição, não tenho exatamente as porcentagens, mas que inclui uma porcentagem maior de algodão. Isso em termos de frigorífico. E máscaras que são reutilizadas. Agora, aquelas que são descartáveis é mais usada por pessoal assim de escritório, né? Essa eu não saberia dizer ou recomendar. A gente tem a experiência de máscaras que estão disponíveis no mercado, né? Não tenho assim uma marca, não me lembro exatamente da marca, mas essas que estão disponíveis no mercado, que elas têm servido muito bem e que grande parte da população civil está usando. Não é aquelas que se usa dentro de um abatedouro, que ela tem que ser de um caráter mais forte, mais resistente. Não sei, a Júlia, você quer complementar algum ponto? A Leia? Fica à vontade. Eu não posso dizer muito tecnicamente, né? Mas posso falar da experiência do Carrefour. No começo, a gente adquiriu as máscaras descartáveis, né, para todos os colaboradores. E agora nós estamos usando a de tecido. Então, nós compramos algumas máscaras de tecidos de alguns grandes fornecedores e fizemos testes de lavagem para ver, né, quanto tempo aguenta a lavagem. Fizemos um protocolo de higienização com as orientações do Ministério da Saúde em como fazer a higienização das máscaras em casa. Então, são máscaras com 2 camadas de tecido, também não tenho certeza da porcentagem de algodão, mas elas são máscaras de 2 camadas. E também, no começo, nós também tivemos uma discussão em relação ao uso das máscaras nas áreas de manipulação de alimentos. A gente sabe que precisa ter um cuidado muito grande na hora de usar. Se a pessoa não tiver toda a boa prática de fazer a lavagem de mãos, não ficar colocando sempre a mão na máscara, então a gente tem que fazer muita conscientização dentro dos laboratórios também. Então, a gente optou por usar as máscaras, mas fazendo todo um treinamento, uma conscientização de manter constantemente estar lavando as mãos e não levar a mão na máscara, na boca, no nariz, ficar arrumando a máscara, né? Porque você pode acabar contaminando ainda mais as mãos. Perfeito. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui sobre o novo surto de corona em Pequim. Essa é para o Dr. Durval. Eles associaram a presença no salmão. A gente poderia, né? A pergunta poderia confirmar isso? Essa questão do novo surto em Pequim, a relação com o salmão? Bom, eu particularmente eu não tenho assim conhecimento exato desses novos surtos, porque isso está sendo até objeto de pesquisa, de investigação. Porque, de alguma maneira, a gente tem que sempre lembrar, e eu gosto de falar da tal da curva de Gauss, né? A curva gaussiana, ela mostra que, em todo fenômeno biológico, 16%
são respostas imunológicas adequadas, ótimas, robustas. 16% não são respostas adequadas, boas, robustas, e 68% são razoáveis, são medianas. Então, eu acredito, sim, e como todo fenômeno biológico, nada é 100%, que certamente 16% dessas pessoas que, de alguma maneira, foram acometidas e que desenvolveram alguma resistência, elas podem estar sujeitas a uma nova eventual contaminação, mas que seria, logicamente, muito mais amena, muito mais suave. Agora, não há dúvida de que foi, até que se prove o contrário, uma zoonose. Aliás, hoje, a gente nunca falou tanto em zoonose como nos dias atuais, aí no caso da Covid-19, do SARS-CoV-2 relacionado com o morcego. Mas por quê? Nós temos várias zoonoses e que às vezes passa desapercebido, todo mundo diz, os pombos transmitem isso, transmitem aquilo, e a gente convive com os pombos aqui, ali, acolá. Só que a prevalência é baixíssima, né? Ao passo que, nesse caso, é altíssima e perigosíssima, né? Efeitos graves e deletérios para o organismo humano, porque quando a gente falou lá das citocinas pró-inflamatórias, né, Georgia, que você muito bem comentou, é sempre bom lembrar, já que nós estamos falando de saúde, que há algumas pessoas, e no caso os obesos, diabéticos, hipertensos, mas eles sim podem ter a chamada tempestade citocínica, justamente por uma predisposição, já que eles já convivem com um processo inflamatório que nós chamamos de low grade. Então, essas pessoas que já têm uma inflamação low grade, evidentemente, vão ter uma facilitação muito maior de desenvolver a tempestade citocínica, que é a mais grave e que vai, evidentemente, lá para cuidados intensivos. Perfeito, muito obrigada, doutor Durval. Nós temos uma pergunta aqui que também entra aí dentro de uma questão de nutrição e um pouco regulatória. É uma pergunta sobre esses estudos sobre micronutrientes que citam as quantidades interessantes para a ingestão. Eles citam a quantidade que deve ser ingerida por dia, porque aí parece que a preocupação aqui da pergunta é porque hoje na Anvisa os suplementos alimentares, eles definem um limite máximo, né, para cada micronutriente, aliás, para cada constituinte, né, do suplemento alimentar. Então, quais seriam essas dosagens, principalmente aí da vitamina D e do zinco, como ingestão diária, frente a esses estudos que o senhor apresentou, doutor Durval? Eu acho interessante essa pergunta, porque todos nós sabemos que a alimentação balanceada é sempre a base para que você não necessite absolutamente nenhuma suplementação, né? Tive até a curiosidade de ver o trabalho fantástico, maravilhoso que o Carrefour faz com relação ao rastreamento, à rastreabilidade dos seus produtos hortifrutigranjeiros, que acho que as pessoas poderiam ter conhecimento, né, que aí vai ver a responsabilidade que existe de uma empresa desse porte. Eu fiquei impressionado. Mas digo isso porque se você tiver uma alimentação balanceada, evidentemente não teria. Mas o que os estudos mostraram, sim. Especificamente com relação ao zinco, geralmente de 8 a 11 miligramas por dia, que seria o ideal, e no caso da vitamina D de dado, o ideal seria que você tivesse a 25-hidroxivitamina D, né, que você tem lá na corrente sanguínea, no plasma sanguíneo, estivesse num patamar, no caso do nosso posicionamento, foi acima de 40. Fora da época da pandemia, nós preconizamos acima de 30. Mas hoje os estudos mostraram, por isso que eu quis dizer que a respeito lá daquele trabalho que mostrou taxa de mortalidade zero, quem tinha a 25-hidroxivitamina D acima de 34, mostra a importância que tem esses micronutrientes.
Então, eu acho que esses dois, um principalmente mais relacionado com a replicação viral, há uma inibição, e a vitamina D reduzindo um pouco a atividade das citocinas pró-inflamatórias, evidentemente que esses dois eles são extremamente importantes. Tá? E nesse posicionamento da Abram, e nessa dose que eu comentei, e nesse posicionamento da Abram, mostrou também que a gente não pode esquecer dos probióticos, né? E hoje se fala tanto, e os probióticos, cada vez mais a gente deveria efetivamente ingerir. Lembrando que probióticos são as chamadas bactérias do bem, né? Quando você ingere o iogurte, por exemplo, você está ingerindo probióticos e que são extremamente importantes para melhorar sua microbiota intestinal e favorecer uma proliferação maior das bactérias do bem, as bactérias comensais e não as bactérias do mal. Perfeito, muito bom, doutor Durval. Nós temos aqui uma pergunta que eu vou pedir para a Leia, se ela puder nos responder, é sobre a questão do controle de saúde dos funcionários, se possui algum registro diário, algum protocolo específico seguido para determinação desse controle dentro da fábrica, né? Dentro da unidade ali que tem ali os funcionários. Sim, tem sim. Tem um formulário onde o supervisor, primeiro que os funcionários eles têm a medição da temperatura, né? Ao entrar na fábrica, ao iniciar as atividades, e na verdade a medição é feita 2 vezes por dia, tá? E tem um questionário também com algumas questões relacionadas a sintomas, né? Não só do funcionário, mas extensivo também aos familiares, tá? Então, existe esse formulário e esse controle diário. Não sei se mais alguém gostaria de comentar sobre essa pergunta, a Júlia, a doutora Ivone. A gente tem mais uma pergunta aqui também, eu acho que foi daquele procedimento que o doutor Durval colocou ali no final, que é sobre saber que prática é mais efetiva para sanitizar alimentos entre o branqueamento, né, que aí envolve aí apresentado, que envolve o calor, e a solução clorada. Qual que seria o mais adequado aí na sanitização dos alimentos? Eu deixo aberto aí para todos, tá? Sim, seria até interessante esse comentário, mas eu diria o seguinte, que, lógico, uma técnica é muito mais complexa para ser feita, requer um pouco mais de dedicação, que é a técnica do branqueamento, ao passo que a outra, logicamente, é mais simples, né? Lógico que ambas têm importância, mas acho também importante que a gente entenda que não é o alimento que você coloca na boca que efetivamente vai transmitir a SARS-CoV-2. Na verdade, é quando você, de alguma maneira, coloca a mão no rosto, nos olhos, na boca, e que efetivamente você poderá contaminar, né? Mas essas técnicas, tanto uma quanto a outra, são muito interessantes no manuseio e, evidentemente, em evitar a contaminação, que não é só para esse momento. Eu acho que ela serve para todos os momentos, evidentemente, não só durante a pandemia da Covid-19. Eu acho que o Dr. Durval falou bem nesse final, quando ele fala do que serve para todos os momentos, então não só nesse momento de pandemia. Porque algo que a gente percebe é que as pessoas se deram mais conta em relação à sanitização, à desinfecção das frutas, legumes e verduras em casa, agora nesse momento de pandemia. Então, muitas pessoas me perguntam, eu tenho que fazer isso para evitar o coronavírus. E realmente é o que ele falou, a gente não vai pegar o coronavírus ingerindo, né? É só realmente se a gente for tocar com a mão, o nariz, os olhos, mas a desinfecção de frutas, legumes e verduras, ela sempre se fez necessária, né? Quando a gente chega em casa, porque são produtos que vêm da terra, estão ali expostos na cadeia e pode ter realmente alguma contaminação, inclusive através da água, né? Água de irrigação. Então, se faz necessário ter essa desinfecção com hipoclorito, pelo menos aí de 20 a 30 minutos. Deixar as frutas, legumes e verduras de molho
depois enxaguar e levar para a geladeira, né? Antes de armazenar, é o recomendável. Mas não em relação ao coronavírus em si, mas em relação a várias outras doenças que podem ser transmitidas, né? Perfeito, muito bom. Bom, gente, a gente já está num horário bem avançado. Eu acho que fica aí o canal aberto, né? Para que as pessoas que ainda queiram interagir, mande aí, entre no nosso, né, nas nossas redes sociais aí da academia. Todos os nossos acessos, né, tanto do site, Global Food for Health, né, que é o gf4h.com, né? Então, fica aí o acesso para vocês conectarem, entrarem também no Instagram, em todo o Face, né, Twitter e o LinkedIn. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a participação de todos vocês, né? Então, a Júlia, né, por ter compartilhado aqui conosco. Eu venho, né, acompanhando um pouco e eu venho vendo tanto que está sendo intenso esse momento da pandemia para a ponta do varejo, né? Então, está sendo realmente cada dia uma nova descoberta e descobrindo, trocando a roda e andando com o carro ao mesmo tempo, né? Então, é um esforço muito grande para que garanta o ambiente ali da loja, para que tenha acesso à alimentação, para a população ter acesso de forma segura, e ao mesmo tempo garantindo que o alimento chegue até a loja, né? Então, eu gostaria de agradecer bastante aí a sua participação, Júlia, a doutora Ivone, né? A doutora Ivone, eu estou muito feliz que ela esteja aqui conosco, né? E está bem, e falando conosco aqui com toda essa propriedade que ela tem. Excelente ela ter compartilhado o que os frigoríficos vêm fazendo, as diretrizes que os frigoríficos seguem, né? Basicamente as mesmas que estão também a indústria de laticínios, né? Que é da área de origem animal, também está seguindo as mesmas diretrizes, né? As mesmas condutas e procedimentos aí. E é de grande importância aqui ter a representação da doutora Ivone, que é um nome dentro da área de qualidade e também da área de qualidade da área de origem animal, aí, da área de carnes, né? Então, muito obrigada, viu, doutora Ivone, pela sua participação. A Leia, né, na ordem das apresentações, né? A Leia, com toda a sua visão também de atendimento ao mercado, né? Até pela sua experiência e a sua vivência na área de mercado, de suprimento para essa indústria de bens de consumo, né? Foi comentado, né, toda a questão de como foi variável essa demanda entre a indústria farmacêutica, alimentícia. Dentro da alimentícia, alguns segmentos demandaram mais, outros menos, né? Também com seus ciclos, né? Então, em algum momento, algumas indústrias demandaram, agora outras estão demandando, então a gente está em momentos diferentes. Eu acho que tem uma consideração muito importante para a gente fazer. A gente mora num país que é continental, então eu dou o meu exemplo pessoal, né? Eu moro em São Paulo, eu tenho uma irmã em Salvador, meus pais em Brasília. Parece que a gente está em 3 países diferentes, porque a pandemia começou em São Paulo e agora que está no pico, né? Começando a subir lá em Brasília, lá em Salvador ainda nem... né, ainda não chegou na intensidade que chegou aqui para nós. Então, a gente vive realidades distintas no mesmo país e momentos da pandemia também distintos, né? Então, eu gostaria de agradecer bastante, Leia, também a sua contribuição, compartilhar aqui conosco a sua experiência. E ao doutor Durval, né, que veio trazer toda essa perspectiva de saúde, né, de visão aí do que a gente pode fazer, de qual intervenção podemos fazer, mas principalmente para que a gente pense no nosso estilo de vida, na maneira que a gente vive, que a gente come, que a gente cuida do nosso corpo, né, para que a gente se mantenha saudável e quando vem uma diversidade como essa, que a gente possa passar de uma forma tranquila, né, de uma forma saudável, por ela, né? Então, eu deixo aberto aí para cada um dar as últimas palavras e a gente poder fechar esse primeiro webinar da Academia Internacional de Saúde e Ciências de Alimentos. Quer dar uma última palavrinha, Júlia, na ordem das apresentações aí? Uhum.
Eu achei que eu estava no mudo. Não, então gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade, Jorge. Para mim também é sempre um grande aprendizado, e hoje foi um grande aprendizado ouvir a doutora Ivone, a Leia, o doutor Durval. Aprendi bastante coisa em relação à alimentação, aos micronutrientes. Aí eu sou meio... A Jorge já sabe que eu sou meio obcecada também pelas vitaminas, essas coisas para poder colágeno, tudo isso. E assim, o Carrefour, só queria aqui ratificar a posição do Carrefour em relação à nossa responsabilidade em garantir aí que os produtos estejam dispostos na gôndola, sem ruptura, com segurança, né? Então a gente cada vez mais tem trabalhado aí tanto a rastreabilidade da cadeia, como a produção responsável, né? Então, desde lá do produtor até a ponta, então garantir aí uma responsabilidade tanto em termos de sustentabilidade como social. E agora, mais ainda, a gente vem aí trabalhar com muita seriedade em relação à segurança do cliente nas lojas. Então, tudo que a gente pode fazer para garantir que o cliente se sinta seguro fazendo compras, a gente está fazendo. Então, a gente está lançando mão de tecnologia, inovação, fazendo testes e procurando estudar cada vez mais para dar esse conforto para o consumidor e garantir que ele possa levar para casa o alimento para ele e para sua família. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Doutora Ivone, gostaria de falar umas palavras? Eu tenho só que agradecer, porque foi uma aula, aliás, foram 3 aulas que eu recebi hoje, e incluindo a tua aula, são 4 aulas, né? E agradeço muito por essa oportunidade. E se você tiver algumas outras perguntas, pode mandar para o meu e-mail, e eu vou ter um prazer enorme em fazer a pesquisa, se preciso for, e até responder com detalhes de porcentagens de composição dessas máscaras, e participar e compartilhar também das recentes informações que está chegando da Organização Mundial de Saúde sobre as camadas dessas máscaras e a constituição das mesmas. É claro que você tem que considerar as diferenças que existem entre os ambientes onde você usa e o tempo que você usa para saber qual é a qualidade, a resistência e a adequacidade para o ambiente, né? Então, eu fico à disposição, você conhece meu e-mail, se tiver, assim, alguma coisa que eu possa contribuir, você fique à vontade de conversar comigo, que eu vou ter um prazer muito grande em poder atender. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Ivone. Boa noite. Leia? Eu queria agradecer também a oportunidade da participação nesse bate-papo, nesse webinar. Eu aprendi muito com vocês, até anotei aqui, amanhã já vou comprar meu suplemento de zinco, mas acho que é importante, sim, essa troca de experiências, e gostaria de reforçar também o compromisso da indústria de ingredientes, né, em colaborar com toda essa cadeia, né, com a garantia do fornecimento e com a segurança também do que nós estamos fornecendo. Obrigada e boa noite. Obrigada, Leia. Doutor Durval? Eu fico muito honrado em estar entre vocês. Geórgia, muito obrigado pelo convite. Júlia, Carline, Leia, Tomás, professor Ivone. E também o Walter Ribeiro, que está lá cuidando de nós, né, nos bastidores. E, logicamente, agradecer, sim, a essas pessoas que até agora estão aí nos assistindo e tentando aprender alguma coisa diante de um assunto tão complexo e que afetou totalmente a humanidade. O que eu posso dizer, repito, insisto, é que esse é um momento de reflexão com relação à sua ingesta alimentar, com relação à sua alimentação, à sua nutrição. Veja, se você estiver com uma alimentação, de certa forma, balanceada, nada é 100%, mas o seu sistema imunológico certamente irá lhe favorecer
e mesmo em contato com o vírus, o SARS-CoV-2, o seu organismo vai reagir, e você não vai ter aquela gravidade, aquela situação que muitos e muitos, infelizmente, são acometidos. É hora de refletir sobre segurança e insegurança alimentar. Muito obrigado aí por estar com todos vocês. Muito obrigada, doutor Durval. Eu gostaria de fazer só mais um agradecimento ao Walter e à Camila, que é a nossa jornalista, e ao Walter, que nos deram todo o apoio aí para a gente fazer esse evento. Agradeço mais uma vez a todos vocês e a todos que participaram, e continuem aí acessando nosso portal, a nossa rede de comunicação da academia, e nós teremos próximos webinários aí, nas próximas semanas, a gente vai estar divulgando, tá bom? Muito obrigada a todos, uma boa noite, gente, bom descanso. Obrigada, boa noite. Obrigada, boa noite. Até logo, tchau. Boa noite.